Vamos falar agora de alguns conceitos introdutórios, pessoal, que são conceitos importantes para a gente poder avançar aqui nos nossos treinamentos, né, nos nossos conhecimentos, e entender melhor a linguagem que eu estou utilizando. O que é essa árvore, né? Matriz e filiais. Vamos entender o conceito. Matriz é o estabelecimento principal, a sede, aquela que dirige as demais empresas, que são as filiais, sucursais ou agências. Filial é o estabelecimento que segue sua própria direção, porém subordinado à empresa matriz. Sua criação e extinção dependem exclusivamente da matriz. Então, por que a imagem da árvore, né? Que nesse assunto é até um pouco clichê, mas é um exemplo muito bom. A matriz seria o tronco e as filiais, os galhos. Então, imagina que eu tenho uma empresa em um determinado estado. Começa a expandir minha carteira de clientes, eu começo a abrir unidades em outros estados. São as minhas filiais. Todas elas fazem parte do mesmo grupo, tá? Elas dependem, as filiais elas têm uma relação de dependência, tanto para abertura quanto para encerramento da sua matriz. É por isso que uma coisa importante que eu costumo comentar nessa parte é quando a gente fala de contrato social ou de requerimento individual, que seja, de empresário individual, que seja. É o documento que a contabilidade estabelece, né, junto às juntas estaduais, para a abertura das empresas. Então, por exemplo, quando a gente fala de contrato social, vai estar lá o nome dos sócios, os dados, qual que é o valor do capital da empresa, as cláusulas, o que acontece se um dos sócios morrer, quanto de capital pertence a um, quantos por cento é de um, quantos por cento é de outro. Isso é o contrato social. E no contrato social também consta onde é a matriz. Vai estar lá o endereço. Vai abrir uma filial, aí ele faz uma alteração de contrato social. Vai abrir outra filial, faz alteração de contrato social. Então eu hoje sou de São Paulo. E a empresa que eu presto serviço, ela tem filial, por exemplo, em Minas. E já foram várias vezes que o pessoal me pergunta assim, Israel, me manda o contrato social de Minas. Não tem contrato social de Minas. O contrato social é um só. Dentro dele vai estar lá, matriz, Minas, Goiás, Paraná, cada uma das unidades com o seu endereço, cada uma das filiais, em um documento só. Por isso que quando abre uma nova filial, não é criado um novo contrato social, é feito uma nova versão do mesmo. Por isso que tem empresas grandes que você vai, me manda o contrato social mais recente, vai estar lá, 56ª alteração. Já mexeram tanto que já teve que alterar ele 56 vezes, é isso que significa. Ainda sobre matriz e filial, informação importante. Por ser uma extensão da matriz, as filiais são vinculadas ao mesmo regime tributário a ela aplicado. Ou seja, Israel, eu tenho a minha matriz no lucro real, porque ela fatura bem demais. Mas eu vou abrir uma filial lá naquele estado, lá do Tocantins, que fica bem distante de onde eu estou hoje, vou começar do zero. Não tem como eu começar no simples? Não, não tem. A minha atividade permite. Ok, a atividade permite, mas a sua matriz já está no lucro real. Então a filial tem que entrar no mesmo regime. Tá bom? Então matriz simples, filial do simples. Matriz lucro presumido, filial do lucro presumido e assim sucessivamente. Importantíssimo, tá, pessoal, esse ponto. Anotem aí. CNPJ, é bacana comentar da estrutura do CNPJ também. Então, matriz e filiais possuem a mesma raiz de CNPJ, tá? O CNPJ base. Então, quando você pega um CNPJ, para quem está vendo para quem já é experiente já viu muito isso aqui, mas para quem está começando, 01 123 456, a pessoa fala 1000 ao contrário 00. O que é esse 1000 ao contrário? 0001. O que significa isso? Que é a matriz. Normalmente é a matriz, tá? É o estabelecimento principal, é o primeiro. Aí vai abrir a primeira filial. Vai ser o que? 0002. 2000 ao contrário. E depois 3000 ao contrário. E assim sucessivamente. Né? Esses dias atrás eu lidei com uma situação de uma empresa que já tinha mais de 200 filiais. Né? Então já era 0247, por exemplo.
aqui no final do CNPJ, mas a base é a mesma, tá? A não ser em casos muito específicos, como incorporação, pode acontecer de ter CNPJs bases diferentes no mesmo grupo, mas se a gente falar do caminho natural de matriz e filiais, é sempre o mesmo CNPJ base. É importante destacarmos também o que é faturamento, né, pessoal? Porque eu estou falando muito de faturamento, limite de faturamento, mas talvez você que está assistindo esse treinamento, essa aula, você não seja formado em contabilidade e tenha um pouquinho de dificuldade com esse conceito. Então vamos lá, o que é faturamento? É o registro de receita pela venda de mercadorias, ou seja, você vendeu uma mercadoria, quanto que você registrou aí para receber? Você prestou um serviço, quanto que você vai receber desse serviço? Isso é faturamento, isso é receita, tá? São sinônimos, faturamento e receita. Para fins de limite de faturamento, que foi o que eu falei lá nas características do regime, tem um teto do MEI, tem um teto do Simples. Então, esse teto, esse limite, para saber se a empresa está dentro ou se ela já passou, considera-se o somatório de matriz e filial. Pegando o exemplo que eu dei há pouco, a minha matriz fatura super bem, só que talvez o faturamento dela ainda está no limite do Simples. Aí eu pego uma filial que também está faturando bem. Quando eu vou fazer o cálculo para saber se a minha empresa pode continuar no Simples, eu não vou analisar a matriz está ok, aí vou lá individualmente, a filial está dentro também. Não. Eu vou somar matriz e filial e ver se a receita delas, o faturamento delas somado, está dentro ou já ultrapassou. Mas e se tiver 10 filiais? Mesma coisa. Mas o Simples pode ter filial? Sim, pode normalmente, tá bom? Desde que o somatório das receitas não ultrapasse o limite. Se ultrapassar, tem que ir para outro regime. E KNAI, que a gente já falou algumas vezes devido às consultas aí tanto a da Receita quanto do Estado, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Falando um pouquinho mais sobre KNAI, que é muito importante, a KNAI é a classificação oficialmente adotada pelo Sistema Estatístico Nacional na produção estatística por tipo de atividade econômica e pela administração pública na identificação de atividade econômica em cadastros e registros de pessoa jurídica. Então, esse código é estruturado da seguinte forma, nós temos a divisão, grupo, classe e subclasse. Então, existe ali uma divisão grande e ela vai diminuindo, se tornando mais específicas. Então, por exemplo, a gente começa na seção agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura. Tem um monte de coisa ali dentro. Aí vai afunilando, um funil. Agricultura, pecuária, serviços relacionados. Veja que, por exemplo, aqui, a pesca já saiu, a produção florestal já saiu. Mais específico ainda abaixo, produção de lavouras temporárias, bacana. O que tem dentro dessas lavouras? Cultivo de cereais. Qual cereal? Cultivo de arroz. Aí sim a gente chegou numa KNAI completa, a subclasse. E como eu consulto isso aqui? Você pode consultar uma atividade tanto pela descrição quanto pelo código. Vão ter vários sites aí se você pesquisar, mas eu gosto de utilizar as fontes oficiais. Então eu venho na do IBGE, que é o Concla. E se você jogar no Google, ele vai ser normalmente, ele é a primeira opção também. Consulta, KNAI. Olha lá, primeira, concla.ibge.gov.br. Então aqui ele já traz a descrição que eu acabei de falar, pessoal. Busca por palavra-chave ou código. Vou digitar uma palavra aleatória aqui, chinelo. Então olha que bacana. Ele já rastreia para mim todas as atividades, aqui no caso foi uma só, que tenha relação com a palavra-chave chinelo. Então, fabricação de chinelo de material plástico moldado. Então, se você vai realizar esse tipo de atividade, fabricação de chinelo de plástico, o seu código é 1533500. E se eu pegar o código aqui
consultar pelo código, vocês vão ver que normalmente ele abre um leque maior. Olha lá que interessante. Ou seja, no mesmo código de KNAI do chinelo, entra também, ó, fabricação de calçados de material sintético montado, mais abrangente. Fabricação de sandálias de material plástico. Então tá tudo no mesmo código, tá? Ele traz o específico por causa da palavra-chave. E essa é a consulta pelo CONCLA do IBGE. Claro que aqui dentro tem várias opções também, você consegue ver a lista corrida completa, mas eu normalmente, para ser mais prático, costumo fazer a consulta por código ou palavra-chave, conforme a necessidade.